várias vezes, nem associa que é da respiração. Mas como incluir isso na sua avaliação sem complicar o fluxo? Fazendo 3 observações simples antes de qualquer teste. Primeiro, observe o movimento das costelas. Elas se expandem lateralmente ou o ar já sobe direto para a região torácica. Segundo, observe a posição do tórax em repouso, costelas elevadas e flare torácico são indícios de alguma alteração. Terceiro, peça para o paciente respirar fundo e observe o que o abdômen dele faz. Se ele se expande na inspiração ou se ele retrai. Se você encontrar qualquer um desses sinais na respiração, significa que ela precisa participar da sua conduta. Não como exercício, mas como estratégia e raciocínio de avaliação. Porque antes de você pedir estabilidade torácica, mobilidade lombar ou estabilidade lombar, o diafragma precisa estar funcional. Respiração disfuncional não é detalhe, é causa. E quando você aprende a observar, você tem uma informação que a maioria dos profissionais deixa de olhar na hora de avaliar. Você passa 20 minutos fazendo avaliação postural. Olha de costas, de lado, de frente, olha os trilhos anatômicos e mesmo assim o seu paciente sai sem um diagnóstico funcional. O problema não é a avaliação, é a forma como você olha para ela. Postura é o corpo em just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Now I had your fill, I can feel it still. O método TAF é um método de avaliação e a premissa do método é ajudar pessoas, para ajudar pessoas e assim criar essa corrente de colaboração para melhorar a vida do próximo mesmo, né? O TAF realmente está sendo inovador e eu desejo que ele se popularize, que ele chegue à maior quantidade de profissionais possíveis, pensando no amor que eu tenho pelos pacientes e querendo que as pessoas melhorem, tenham qualidade de vida. Eu aprendi de forma assim a avaliar meu paciente de forma mais detalhada e com isso eu vou conseguir tratar melhor e identificar a causa, onde é que está a dor do meu paciente. Yeah, your love is an abyss for my heart to eclipse now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might be over. Boa noite, sejam bem-vindos para a nossa aula. Se possível, abrir as câmeras, me ajudar a colocar mais luz, que para mim está dando reflexo aqui. Vira para mim assim. É sempre bom olhar o rostinho de vocês, né? Oi, Estela, tudo bem? Só virar. Isso, melhor. Acho que fica melhor. Aí. Boa noite, Claudiana. Conchita, de onde você é, Conchita? É assim que fala? Sim, sou do Rio de Janeiro. Ah, bem-vinda, bem-vinda. Nome diferente. Sim, estou muito interessada em aprender o trabalho de todos, né? É É isso mesmo, verdade. colaborar com conhecimento. Que bom. Conhecimento não se guarda, né? Conhecimento não se guarda. Exato. E Prazer hoje, estar aqui. vamos falar um pouquinho sobre minha experiência mesmo profissional, né? Do meu dia a dia. Não é um curso de livros, né? É um curso de realmente de dia a dia, de atendimento mesmo. São 25 anos já trabalhando, então quero compartilhar com vocês como que eu cheguei até aqui. Hoje também tem um pouco de prática para entender. Então, quem puder abrir as câmeras, conversar comigo é sempre bom, entender quem está aqui comigo, né, presente. Me fala aí um pouquinho quem é fisioterapeuta, quem é profissional da educação física, quem trabalha com movimento, quem trabalha com terapia manual. Eu quero saber um pouquinho de vocês, me conta um pouquinho.
Se quiser escrever no chat, pode escrever. Se quiser abrir, pode abrir. Então, já que estão aguardando alguém para começar, sou professora de educação física há 40 anos. Tive um tempo afastada, mas a área do movimento realmente é o que eu amo. Estudo até hoje. Estudo. Eu gosto de estudar. E trabalho muito, estudo e trabalho muito há anos sobre fáscia, sistema nervoso autônomo. Então, é uma coisa, o corpo humano é muito lindo. Então, quando a gente faz uma leitura, e como a gente estuda, é um prazer. Então, eu sou do Rio de Janeiro e trabalho com disfunções. No SESC, nós fazemos um trabalho de inclusão, que é muito interessante, é o teatro inclusivo, que é a minha parte de dança e movimento. E então esse é o meu trabalho. E tenho alguns alunos que foram assim, é por recomendação. Ah, estou com dorzinha aqui, estou dorzinha. Aí tu acaba pegando problema de trombose, entendeu? Pós-operatório, de joelho, quadril. Aí acontece tanta coisa, que é uma paixão. É Gente, isso só mais do mesmo. que estar aqui. Estou gostando muito. Que Vamos bom, lá. bem-vinda, bem-vinda. Obrigada. Obrigada, eu. Quem está com a câmera aberta, me fala. Quem aqui é fisioterapeuta? Levanta a mão. A Ana, a Kátia, a Estela, a Maria Oliveira que trabalha com terapia manual e fisioterapia. Eu também. Também sou terapeuta manual, fisioterapeuta e trabalho com movimento, com as três coisas. Então tá aí. Doraci, você é educadora, terapeuta manual, curiosa. Abre seu áudio que eu não estou te escutando. Qualquer coisa você pode escrever. A Andréia é fisioterapeuta. Eu trabalho com terapia manual, eu sou reflexologista e acupunturista. Ai, que delícia. Queria uma assim perto de mim. Tudo bem. Vai gostar bastante do raciocínio. Acho que vai de encontro, sim, com o que você trabalha. Muito bem. Estava esperando um pouquinho de pessoas entrarem, porque às vezes as pessoas trabalham até agora, né? Não estava esperando. Mas vamos começar a nossa aula. Deixa eu compartilhar aqui. Depois, deixa eu gravar. Então, muito bem. O que que é o método TAF? O método TAF é um método que vai trazer avaliação precisa para você ter mais eficiência na reabilitação e também na performance. Porque eu atendo atletas de alto nível e através do método TAF eu trabalho muito com a prevenção e com a reorganização. Atleta, você não pode mudar muito o gesto, né, dele, o gesto motor e nem muito a postura, mas entender o que traz potência para o corpo dele é a tua função e minimizar os danos que aquela ação repetitiva vai causar, enfim, você deixar esse atleta bem a maior parte do tempo. E também o trabalho da recuperação, do recovery, eu chamo. Então, isso, o método TAF te dá essa visão clara do que aquele corpo precisa para melhorar na performance dele. E para dor, eu consigo reabilitar hoje meus clientes, eu acho que mais de 10 vezes, 10 vezes mais rápido. Porque esse mês mesmo eu recebi um cliente com muita dor lombar, hérnia de disco, e ele ia para a cirurgia, ele fez 5 sessões comigo. Então, eu fico bem animada e mostrar para vocês um pouco dessa minha prática, desse meu olhar, que é bem diretivo, é bem assertivo. Hoje eu trabalho com terapia manual, com pilates e com moveflow, que são técnicas que trabalham o corpo em movimento. E o treinamento da face vem de encontro com todos esses métodos. O método TAF é uma potente ferramenta para intensificar o meu trabalho do pilates e dos outros métodos que eu atendo aqui. Então, o método TAF ele vai ajudar vocês a potencializarem as ferramentas que vocês têm em mãos. Então, não é mais um curso de gaveta, é um curso que vai ajudar vocês a chegarem mesmo nos objetivos de vocês. Ai, que bom que você já me conhece. E assim, né, o profissional hoje que não tem um método, não tem um direcionamento, ele acaba se perdendo nesse monte de curso que a gente faz. Fala a verdade. Quem aqui faz um monte de curso, já fez um monte de curso? Eu fui essa pessoa, tá? E mesmo tendo muita bagagem,
muitos de nós ainda sentem dúvidas na hora de avaliar, diagnosticar, tá? Ou até mesmo de direcionar um tratamento que atue na causa do problema. E o que eu trago aqui para vocês é ajudar a identificar o corpo e a causa da dor, porque senão você fica tratando só os sintomas. E aí você acaba tendo recidiva e aquilo não melhora nunca. Um pouquinho de mim, né? Quem sou eu? Para quem não me conhece, eu trabalho já há mais de 25 anos. Trabalho com o movimento, como eu disse, terapia manual. E eu tenho o meu estúdio que chama Estúdio Equilíbrio. O Estúdio Equilíbrio é meu espaço de transformação. É aqui que eu ajudo as pessoas a ficarem melhor consigo mesmas. Independente se é estético, se é realmente para competição ou para melhorar a dor. Eu quero que elas saiam daqui sabendo quem são elas, né? Que corpo que elas habitam. E eu sou formada em ortopedia, eu sou formada em fisioterapia, mas eu tenho especialização em ortopedia e traumatologia, além de ter outras formações. Sou formada em Pilates clássico contemporâneo, eu tenho formação, eu tenho a certificação da Pilates Method Alliance, e eu também tenho cursos de terapia manual e treinamento da face. Então, aqui é um pouquinho deles para vocês, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa é um pouquinho da minha história. Quem me vê hoje assim, como eu estou, não imagina a quantidade de cursos que eu já fiz, de tudo que eu já vivi. Eu tenho certeza que vocês já são profissionais diferenciados porque estão aqui hoje. Qual profissional que não dá a mínima nos seus atendimentos estaria aqui essa hora da noite escutando sobre um método novo, né? Então, eu tenho certeza que o atendimento de vocês já é diferente. É um atendimento já com outro olhar. Então, por isso que vocês estão aqui hoje, tá? Essa foto aqui do meio, eu vou passar meu cursor, tá dando para ver? Aqui, ó. Essa fotinha que eu tô aqui. Então, há exatos 13 anos atrás, foi meu primeiro curso pós-gestação da minha segunda filha. Então, há 13 anos, eu comecei a estudar sobre fáscia. E foi nesse curso que foi o pontapé. Desse curso, eu passei por vários mentores, professores maravilhosos. Desde Robert Leip, que é o cientista, né, da fáscia, até Thomas Myers, onde eu fui até os Estados Unidos estudar com ele. Fiz uma imersão de body reading, de avaliação, com ele e com a Jill Miller, que está nessa fotinha aqui embaixo. Tá? Foi uma experiência incrível. Nessa altura, eu já tinha o método TAF e levei a apostila do método TAF para ele ver. E ele falou para mim que ele fica muito feliz em ver que o conceito dos trilhos anatômicos e o livro dele é inspiração para outros métodos surgirem. Para quem não conhece, o livro do Thomas Myers é esse, Trilhos Anatômicos. Esse livro já foi traduzido por mais de 15 línguas. A primeira tradução foi em português, para vocês terem noção. E aqui passaram outros mestres, como o James do Garuda, que é esse daqui, tá? Outras práticas e vivências no corpo, como aluna de Pilates. E aqui no canto do meio, aqui, ó, tem as minhas primeiras mentoras, que foi a Viviane Vale e a Jerusa Gurak, onde eu aprendi Pilates contemporâneo. Aqui nesse cantinho tem a Fernanda Vancini, Marcela Piston, onde me tornei treinadora do método Move Flow e também onde eu estudei bastante sobre Pilates clássico com a Marcela e com a Fernanda sobre face e movimento. E o Hannes, que é o Fashion Fitness, então fiz treinamento da face mesmo, curso. E aqui em cima, esse senhor aqui é o Fernando Bertolucci, onde eu fiz meu curso de terapia manual chamado Toque de Tenseguridade. E é um curso maravilhoso para quem ama terapia manual, tá? Aí tem foto minha palestrando e um pouquinho da minha trajetória aqui para vocês. Posso dizer que foram muitos domingos longe da minha família, muitos aniversários, muitos eventos, mas a dedicação valeu a pena e é por isso que eu estou aqui hoje, né? Minha paixão em ensinar é algo que me deixa muito motivada. E meu marido está aqui, ele pode afirmar isso para vocês, né? Então, eu sempre integrei, a partir de então, a fáscia ao meu trabalho. Então, eu participei de congressos nacionais e internacionais, eu fui palestrante de congressos, eu me certifiquei em Anatomy Trains in Motion, em Slings Myofascial Training, Garuda, Girotonic, Toque de Tenseguridade, Fascial Fitness, Body Reading com Thomas Myers, Rolling Along com Jill Miller e Inner Balance. São todos métodos que
tornaram a Manu do jeito que ela é hoje. E a partir disso, eu construí o método TAF, tá? É uma metodologia autoral que une a técnica e o conceito dos trilhos anatômicos, raciocínio clínico, princípios da modulação do sistema facial e treinamento da face, tá? O método nasceu da minha experiência de atuação, da minha experiência clínica dentro de sala de aula, tá? E de estudos aprofundados para tornar a avaliação mais precisa e a reabilitação mais eficiente. E o que é o método TAF? O método TAF, ele não é um método de protocolo. Não vou ensinar receita de bolo para vocês aqui. Eu vou ensinar pensamento, raciocínio, tá? É um método de pensamento clínico. Ele surgiu para organizar o seu raciocínio, ele surgiu para você aprender a avaliar e para você ter uma decisão terapêutica. Para que caminho você vai seguir? Ele une, como eu disse, trilhos anatômicos, interdependência regional, treinamento da face e modulação do sistema nervoso autônomo. E por que ele funciona? Porque ele traz clareza e eficiência, tá? Sem você ficar achando as coisas, sem você improvisar nada. Ele vai te dar realmente respostas concretas que você precisa. E hoje eu trouxe caso real aqui para vocês. Só que antes de continuar, eu quero saber, deixa eu parar o compartilhamento. Quem de vocês aqui conhece trilhos anatômicos? Levanta a mão para mim, quem está de câmera aberta. Kátia, Doraci, Cláudia, Stella. Bom, todo mundo conhece trilhos, que bom, fica bem mais fácil. Pelo que eu estou percebendo aqui, são profissionais mais maduras, que já têm uma trajetória já aí, por aí, e isso me deixa muito feliz. A minha última turma de formação, a Stella estava presente, né, Stella? Foi uma turma também com profissionais maduras, profissionais que já têm tempo de atuação, e foi uma troca muito interessante, tá? Ricardo também está falando que conhece trilhos, que bom. Muito bem, vai facilitar muito a minha vida hoje aqui, tá? Bom, trilhos anatômicos. Para deixar aqui gravado, para quem não conhece, quem vai assistir depois, nós temos 12 trilhos anatômicos. Nós temos a linha superficial posterior, que é essa onde meu cursor está passando. É a linha de trás do nosso corpo, mas ela começa aqui, ó, na sobrancelha e vai até a planta dos pés, pegando todos os dedos. Passa por estruturas importantes como o sacro, o ligamento sacrotuberal, tá bom? Tendão do calcâneo, face plantar, são lugares importantíssimos, occipitais aqui, ó, né? Diretores da coluna. Nós temos a linha superficial anterior, que vem pela frente. Ela forma uma coroa aqui atrás, como se fosse uma gravata, e vem pela frente, passa pelo econ, face external, vai lá pelo reto do abdômen, se insere no pubis, e através da continuidade óssea, ela desce aqui pelo quadríceps, passa pela patela, e vai até o peito do pé e os dedos na parte de cima, né? Nós temos a linha lateral, também tem estruturas muito importantes aqui, que conectam muitas das nossas histórias. Então, por aqui, Thomas Myers consegue comprovar, principalmente na linha superficial posterior, que um problema na sua cervical pode vir dos seus pés. E é isso que o método TAF te ensina, usar esse raciocínio. Nós temos a linha lateral. A linha lateral pega toda a nossa lateral do corpo e ela forma os nossos X estabilizadores do nosso corpo. Então, temos estruturas importantes aqui na cervical, né, por onde esse trilho passa, nas costelas, na pelve, então pega a região de glúteo, passa pelo trato tibial, tensor da face lata, e vai parar lá pela lateral do nosso pé, pegando o primeiro e o quinto metatarso. Então, é uma linha que eu falo igual o pé de pato, né, aquele pé que precisa ter esses dois apoios do pé no chão. E se pensar bem, se você olhar para si mesmo, você pisa direito. Olha aí. Aí nós temos a linha espiral, que é uma linha helicoidal, uma dupla linha, que começa de um lado e termina do outro, né? Passa por pontos importantíssimos, como o rombo serrático, aqui, olha, na linha alba, nos oblíquos, trato tibial, pega depois o bíceps femoral na volta, sacro, eretores da coluna, ela forma como se fosse um laço no seu pé, pegando o tibial posterior também. Então, é uma linha que é uma linha mais envolvida com o movimento, não tão postural como a linha superficial anterior e posterior, tá?
Nós temos a linha profunda, que é o nosso recheio do nosso corpo. Então, pega também nessa face visceral, adutores, assoalho pélvico, é, pega toda essa região de mediastino, atrás do externo, vai até os hioídeos, musculaturas profundas do pescoço, suboccipitais também pegam. Então, são lugares importantes. Nós temos 4 linhas dos braços, 2 superficiais, 2 profundas, anteriores e posteriores. Cada uma delas tem a sua peculiaridade e interfere muito nos problemas de coluna, isso eu posso dizer para vocês, e está muito relacionada com a sua pelve. Aí nós temos 3 linhas funcionais, a posterior, a anterior e a ipsilateral. Cada uma delas também tem peculiaridades. Por exemplo, a linha ipsilateral, nas patologias de joelho, nós temos que levar ela em consideração muito, temos que analisar ela, porque você pode estar com o ombro sem uma mobilidade adequada, e essa linha está tracionando lá o seu joelho, favorecendo uma tendinite de pata de ganso. E aí você fica tratando o joelho e, na verdade, o que você tem que cuidar é do seu ombro, é do seu húmero. E aqui vamos para o nosso caso clínico. Hoje aqui, vocês vão aprender o pilar 5 e 6 do método TAF. Já já vocês vão entender o que é isso, tá? Eu coloquei, não pude colocar a ficha inteira de avaliação. Eu coloquei parte da ficha de avaliação do método TAF, que é isso que vocês estão vendo agora. Então, eu tenho esses bonequinhos que, conforme a pessoa vai contando a história, eu vou pintando o boneco. Porque fica mais fácil de você linkar os trilhos anatômicos através do desenho. E mais rápido também na hora de avaliar. A pessoa está te contando a história, você só está pintando os locais, tá? Daí, nós temos o pilar 2, o 3, e no pilar 5, nós temos parte da ficha de avaliação aqui, que é a linha superficial posterior, as compensações dessa linha. Todos os trilhos anatômicos têm compensações posturais, todos eles, tá? Hoje, vocês vão conhecer as compensações da linha superficial posterior, que são essas aqui, dessa tabelinha que está aqui do lado. Mas, na ficha de avaliação do método TAF, nós temos tabela para todos os trilhos. E é simples, turma. Como funciona? Você vai ticando, vou pegar até uma canetinha aqui para vocês verem, ó. A pessoa tem limitação da dorsiflexão, nós vamos vir aqui e vamos marcar. A pessoa tem hiperextensão de joelho, encurtamento, então você vai marcando. Ao final das suas marcações, você vai multiplicar. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 12,5 dá, sei lá, 75%. Olha eu chutando com a minha matemática maravilhosa. Você tem certeza de que 75% dessa linha está comprometida. Quando você avaliar todas as outras linhas, você vai identificar qual tem mais pontuação. A linha que tiver maior pontuação é a linha maior vítima do corpo do seu cliente. É a linha que mais sofre. E, se você quiser começar o seu trabalho voltado para essas compensações desse trilho, você pode ter certeza que seu cliente vai melhorar muito mais rápido do que você ficar dando aula a esmo, sem rumo, tá bom? Então, isso eu prometo para vocês. Só que o método não acaba aí, né? O método, ele ajuda você a identificar qual é o trilho vilão, qual é o trilho causador disso tudo. E através do pilar 6, que vocês também vão ver aqui hoje, eu consigo identificar um possível vilão. E eu posso também cuidar desse vilão. O que vai acontecer? A resposta positiva do corpo do seu cliente vai ser muito mais rápido do que você ficar tratando só os trilhos vítimas, ok? Deixa eu ver o que tem aqui próximo. Então, só para vocês entenderem, antes de mostrar aqui o meu marido e as compensações posturais dele, e o caso clínico dele, o método TAF tem 7 pilares. O primeiro é a anamnese, que é aquela história que eu falei. O que importa na anamnese? A cronologia da dor. Então, se ele falar para você que ele torceu o pé antes da dor da lombar aparecer, isso é muito importante. Se ele falar que ele torceu o pé, machucou o quadril oposto do pé, isso tudo você vai somando na historinha. Porque no pilar 2, você vai correlacionar a interdependência regional, que são os locais por onde a história da dor passa. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Ele torceu o pé
tá? E tem dor lombar. Entre o pé e a lombar, quais estruturas temos no nosso corpo? Nós temos o tornozelo, o joelho, o quadril. Então, para essas estruturas, a gente também tem que olhar. E eu não digo só osso, eu digo osso, músculo e face. Então, ela faz parte da história do cliente. Porque às vezes eu tenho um ponto que eu estou negligenciando por bobeira, eu estou esquecendo de olhar. Então, vamos supor que eu fico cuidando do quadril, mas eu esqueci que, poxa, tem uma patela ali que pode estar presa. E ela está presa porque o trato iliotibial está preso. Entende? E aí, o que que isso tem a ver com a dor da lombar, né? Então, resolvendo isso, a dor da lombar se dissipa sozinha. E você pode evitar uma hérnia de disco para essa pessoa. Então, entenda que o trabalho da avaliação do TAF, ele vai muito além só de cuidar das dores. Vai além disso, ele vai na prevenção. O pilar 3 é a correlação através dos trilhos anatômicos. Então, eu sei que o trilho tal passa por tal estrutura que ele contou na história. Vocês vão ver na ficha de avaliação, né, quem fizer a formação comigo, que tem casos que você anota todos os trilhos. E aí, o que vocês vão fazer? Nossa, eu vou cuidar de todos? Não, por isso que existe o pilar 5, que é o que vocês vão ver hoje. Por isso que no pilar 5 eu tenho 100% de certeza qual é a linha vítima, que é por ela que eu vou começar. No pilar 4 é o gesto da dor. Muitas de nós aqui que trabalham já há alguns anos, trabalha muito com o gesto da dor. O gesto da dor vai falar para você qual trilho anatômico está comprometido, qual é o trilho antagonista ou sinergista a esse. Você vai começar a correlacionar exatamente isso para identificar quem está prejudicando quem. E o pilar 4, você confronta com o pilar 6, prova dos 9. Quando eu olho os trilhos anatômicos em movimento, eu percebo qual trilho está ajudando, qual trilho está atrapalhando, quem está fazendo o quê e quem está dormindo, não está fazendo nada. Hoje vocês vão ver o pilar 5 e 6 em ação. Em um caso de dor lombar, uma pessoa que não consegue evoluir no stiff não ganha força de glúteo. Por que será que ele não ganha força de glúteo? Por que será que ele tem dor lombar ao fazer o stiff? O que eu posso melhorar no corpo desse meu cliente para ele evoluir a performance dele? Porque o fato é que eu preciso que ele tenha a força de glúteo, porque a coluna dele está sobrecarregada. Hoje eu não vou contar a história, né? Porque o objetivo aqui não é avaliarmos o pilar 1, 2, 3 e 4, mas avaliar o pilar 5 e 6. Então, é uma amostra do que o método TAF pode oferecer. E já no pilar 5 e 6, vocês já vão ver muita coisa. E claro, o pilar 7 é o diagnóstico. Mas adianta eu diagnosticar alguma coisa e não entender o que eu tenho que fazer? Não adianta nada. Então, o método TAF vai te ajudar a entender que a linha superficial posterior é vítima, por que que ela é vítima e o que eu tenho que fazer. Porque não adianta eu diagnosticar só que a linha superficial posterior é vítima e que a linha superficial anterior é a vilã. O que que eu vou fazer com essa informação? Né? Então, o método TAF realmente te ajuda a ter um direcionamento. Você vai entender como fazer isso, tá? Então, vamos lá para o nosso caso clínico aqui. Tudo bem até agora? Querem comentar alguma coisa? Uma pergunta? Tudo certo? Então, tá bom. Pessoas tímidas, abram as câmeras, porque assim eu consigo calibrar melhor com vocês. Pessoas tímidas é bom. Pode ficar comendo, pode ficar de pijama, tá tudo certo. Tá valendo. Ok. Vamos lá? Gente, esse é meu marido. Boa noite. Boa noite. Meu marido tem realmente, tá? Não trouxe ele porque ele é meu marido, não. Porque ele realmente é meu aluno. E ele tem dor lombar. E ele foi uma queixa recente que ele fez pra mente, que ele queria, né, evoluir treino de força de glúteo, porque ele tá ficando sem bumbum, foi o que ele disse pra mim, mas que toda vez que ele força um pouquinho essa região, ou força exercícios para ganhar força em glúteo, ele fica com a coluna lombar doendo, certo? É isso. Quero voltar lá para a tabelinha. Eu não vou colocar a tabela de novo aqui para vocês, senão vai atrapalhar enxergar, tá?
Rogério, vai mais para trás um pouquinho. Ó. Mais lá perto. Aí. Tá dando para ver ele todinho, certo? Luz tá boa. Ok. Tá. Primeira compensação postural do Rogério. Vou fazer assim para vocês enxergarem melhor. Segundo a tabela do mapa das compensações, que são as compensações das linhas, né? Então, a história dele passa pela linha posterior. Então, eu vou olhar essa linha hoje, tá? A primeira delas é um negócio chamado limitação da dorsiflexão. Como que eu sei que o Rogério tem limitação da dorsiflexão? E no método TAF, vocês têm 35 testes para avaliar todas as compensações posturais. Então, para cada compensação, tem um jeito de olhar. Para avaliar essa limitação da dorsiflexão, eu venho com o meu palitinho do TAF e vou medir o ângulo do tíbio tarso. Então, para vocês perceberem, se eu olhar... Se eu olhar o Rogério, eu vou perceber que esse ângulo tíbio tarso, ele está um pouquinho fechado. Desculpa, aberto. Porque se eu passar um fio de prumo aqui para ele, ó, se eu for seguindo, eu vou ver que ele tem isso daqui mais aberto do que fechado. O que é fechado? O que seria fechado? Vai transferindo o peso para frente para mim. Ele nem consegue fazer, senão ele cai. Esse ângulo aqui fica fechado. Então, se eu avaliar um ângulo de 90 graus, esse ângulo fica mais fechado. Agora volta para a sua posição normal. Então, ele tem um ângulo aberto. Essa compensação é uma compensação presente da linha superficial posterior. Na linha superficial anterior, é exatamente o contrário. O ângulo tíbio tarso fica fechado e aí ele tem limitação da flexão plantar. Só por curiosidade de vocês. O que eu faço agora? Eu vou lá na minha tabela e marco OK para o Rogério. Ele tem. E vocês vão perceber que na tabela tem duas colunas. Uma é de avaliação e a outra é de avaliação. A segunda compensação postural da linha superficial posterior é a hiperextensão do joelho. Existem alguns testes que as pessoas fazem de hiperextensão de joelho. Eu gosto do teste do fio de prumo. O que é o fio de prumo? É exatamente esse alinhamento que eu traço aqui no meu cliente. Então, se eu traçar um alinhamento com o Rogério, eu vou olhar e o joelho dele tem uma tendência à hiperextensão. Só que ele não tem hiperextensão. Ele tem uma tendência. E por que ele tem essa tendência? Devido aos encurtamentos que o corpo dele vem oferecendo. Tá? Mas como que eu vou tirar a prova dos 9? Eu venho de novo trazendo o Rogério para o eixo que ele supostamente deveria ficar. E aí o joelho dele, não sei se vocês perceberam, deu uma dobradinha. Então ele não tem hiperextensão do joelho. Se ele tivesse hiperextensão do joelho, quando eu trago ele para trás, o joelho ainda continua hiperestendido. Tá bom? Então, essa é a maneira como eu avalio a hiperextensão do joelho dentro do método TAF. Então, eu não vou marcar na tabela que o Rogério tem hiperextensão do joelho. A terceira compensação postural é o encurtamento dos isquiotibiais. Mas antes de avaliar o encurtamento dos isquiotibiais, eu vou avaliar para vocês o deslocamento pélvico anterior. Olha só como é fácil. Eu vou lá no fio de prumo de novo, vou subindo. Vocês conseguem perceber que a pelve dele está à frente dessa linha, desse fio de prumo do corpo? Sim ou não? Abre o áudio que eu não estou enxergando com vocês. Rogério é um pouco aqui, ó. A pelve para frente, conseguem perceber? Thomas Myers define isso como shift anterior e shift posterior. Tilt é a anteroversão e a retroversão. Então, no caso do Rogério, ele tem o deslocamento da pelve e ele tem um tilt posterior, o que a gente conhece por retroversão. Mas, na compensação postural da linha superficial posterior, ele tem o que eu chamo de deslocamento pélvico anterior, porque ele está à frente do eixo gravitacional. Aqui deveria estar aqui.
inclusive. Que ele nem fica, ele já vai dar de novo. Mas o Rogério tinha muito mais. Eu tenho foto dele, o deslocamento pélvico dele era absurdo. Era uma coisa bem exagerada. Hoje ele já está bem melhor. Ele faz pilates, faz treinamento da face também. Então ele já está melhor. Nutação do sacro. Toda vez que eu tenho uma hiperdose, que não é o caso dele, eu tenho nutação do sacro. Mas toda vez que eu tenho uma pelve em tilt posterior, retrovertida, eu também tenho uma nutação desse sacro. No caso dele, o sacro dele está mais verticalizado. Então, ele tem as duas, ele tem deslocamento e a nutação. As duas coisas. Vou lá na minha tabela e marco. Aí, ele tem um negócio. Agora, nós vamos avaliar 3 coisas em movimento: hiperextensão de joelho, nós vamos avaliar estiramento dos extensores da coluna torácica, da flexão torácica, desculpa, e vamos avaliar a desconexão do movimento olho-coluna. Então, quando eu pedir para o meu cliente fazer o movimento que eu vou pedir de flexão, levando as mãos na direção do chão, eu vou olhar essas 3 coisas: isquiotibial encurtado, se os olhos acompanham o movimento, e vou olhar também o estiramento dos extensores na flexão torácica. Eu vou ensinar o que é o estiramento, já para vocês. Já levanta os braços e vai levando as mãos lá na direção do chão. Embolando a coluna. Percebe que ele joga o bumbum um pouquinho para trás? E que a coluna dele vem assim, e aí de repente a cervical dele ainda sobe um pouquinho. Isso daqui é encurtamento de isquiotibial. E isso daqui, essa curva assim, é estiramento, pode voltar, dos extensores na flexão torácica. Todas as linhas dentro do método TAF, deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Todos os trilhos têm, né, na plataforma, vocês vão ver tudo que tem lá, tem esses mapinhas, tá? Que é o que eu desenvolvi do método TAF. Então, eu tenho o mapa das compensações posturais. Vocês estão enxergando esses bonequinhos aqui, ó, desse lado? Pertinho para vocês, tá vendo? Então, tem esse e esse. Consegue ver que o Rogério é esse aqui? Conseguiram identificar? Então, esses aqui são padrões de estiramento dos extensores na flexão torácica. Então, todas as compensações estão nessa tabelinha aqui. Fica fácil de você visualizar e de marcar. E se a cervical dele faz assim, ele tem, obviamente, desconexão do movimento olho-coluna. Correto? É uma linha fácil de avaliar, os testes são fáceis de você guardar. E aí a minha pergunta para vocês pode ser não, por enquanto. Eu sabendo que a limitação da dorsiflexão, hiperextensão de joelho, desconexão de movimento olho-coluna, são compensações da linha superficial posterior, será que na minha aula ou no meu atendimento, se eu corrigir isso, se eu ver que meu aluno tem e corrigir isso, eu estou fazendo bem a ele ou não? Muito melhor do que você chegar e não saber o que fazer com o seu cliente. Então, só de você conhecer as compensações dos trilhos, saber avaliá-las e cuidar dessas compensações, te deixa anos-luz à frente em termos de atendimento e reabilitação. Eu sou uma profissional que peguei, condensei tudo que eu estudei e trouxe para dentro do método TAF. Estou mostrando isso para vocês. Porque no nosso dia a dia, eu sei, gente, eu recebo 5, 6 pessoas nas minhas aulas. Você acha que eu tenho tempo de fazer ficha de avaliação escritinha assim? Não tenho. Então, ou eu tenho que me virar no seguinte, eu tenho que falar assim, olha, eu consegui ver limitação de dorsiflexão nesse, esse tem hiperextensão, esse tem, e na minha aula eu vou cuidar disso, mesmo sendo 6 pessoas. Entende? É essa otimização que eu quero trazer para o atendimento de vocês, tá bom? Então, vou somar com vocês. Limitação da dorse, hiperextensão de joelho, encurtamento de isquiotibial, deslocamento pélvico, nutação do sacro, estiramento dos extensores na flexão torácica e desconexão no movimento olho-coluna. Ele teve 7 marcações de 8. Vocês acham que essa linha dele está sofrendo?
Por que que a dor tá nessa linha? Ela tá sofrendo. Mas essa linha é a causadora do negócio? Ou ela é só a vítima? Ela é muito mais vítima do que vilã, certo? Porque ela tem 90% de marcação quase. Não é mesmo? Concorda comigo? Agora eu vou buscar quem é a vilã no caso do Rogério. O que que eu posso fazer no caso dele? Que é o pilar 6. Vamos lá, Rogério. Trilhos anatômicos em movimento. Eu sei que a minha linha superficial anterior faz a minha flexão do tronco. E que minha linha superficial, desculpa, a linha superficial anterior faz a flexão do tronco e que minha linha superficial posterior faz a extensão do tronco. Ok? Então, quando eu pedi para ele levar a mão na direção do chão, eu quero que vocês olhem para esses dois trilhos ao mesmo tempo. Um trilho é da ação, o outro trilho é sinérgico. Então, vai comigo. E o que eu quero que vocês olhem? Na opinião de vocês, qual trilho compensa mais? Qual é o mais feio? Tá? Qual que você olha e fala assim, nossa, tá ruim. Desce, levanta o braço, vem descendo de novo. Aí vem voltando. Aí vai para trás. Sem judiar. E aí volta. Traz o braço. Querem que repita ou já viu aí qual é o trilho mais feio? Sim? Pode Repete? repetir, por favor, Manu? Repete. Levanta o braço. Vem de novo para baixo. Não casca pelo novo, não. É coisa simples. Nossa, está feio. Ou outro. E aí volta. Aí. Qual, na opinião de vocês, tem mais compensação? Está mais feio? Quando ele desce ou quando ele vai para trás? Flexão. Quando ele desce. Então, a linha superficial posterior. Porque quando a gente desce, olhando, a linha a que faz a ação é a anterior, mas a gente está olhando a linha posterior. Eu também acho que ele compensa mais, porque a linha anterior, ela foi. Só que eu falei para vocês, e essa é a grande segredo do método TAF. Quando você olha o trilho que está sinérgico ao outro, então no caso, eu vi que a linha posterior é a mais feia, a que compensa mais. Eu vou olhar para a anterior. Então, eu vou testar a linha anterior em movimento. Quando eu testo ela, eu percebo que o que ela está fazendo, que está sobrecarregando tanto a outra linha. Então, nesse caso, a linha superficial anterior do Rogério não permite que o movimento da linha posterior seja feito de maneira adequada. Será que é só essa linha, então? Será que é só a linha superficial anterior que é a grande vilã? Porque o que eu vi? Eu vi que é uma linha presa. Eu vi que é uma linha que quase não faz extensão. É uma linha comedida. Só que eu também sei que a linha profunda, que é a nossa linha do recheio do nosso corpo, ela é uma linha estabilizadora. Sem ela, o Rogério vup, desceria de uma vez para o chão e vup, iria de uma vez para trás. Então, eu sei que a linha superficial anterior do Rogério e a linha profunda podem ser linhas vilãs. E aí, eu posso confrontar com o gesto da dor. Qual é o gesto da dor do Rogério? É quando ele volta, é quando ele faz extensão. Então, eu analiso isso. Eu vou olhar exatamente o que o trino está fazendo de ação que está impedindo ou judiando do outro, levando o outro a ter mais sobrecarga. Eu gosto muito assim, fisioterapeutas quando fazem o meu curso, entendem essa coisa do trilho como um todo, fica mais claro. Educadores físicos gostam de olhar as partes, e o método TAF, você olha o todo e atua nas partes. Esse é o segredo. Eu não vou virar para vocês e falar assim, então agora vocês vão cuidar da linha superficial anterior. Eu vou falar para vocês, olhem para os flexores do quadril dele
e ver o que você precisa melhorar nesse flexor de quadril. Olha para o diafragma, vê se ele não precisa respirar melhor. Então, eu vou direcionar o meu tratamento pelas partes e não pelo todo. Mas eu começo descobrindo através do todo. Por isso que é partes, todo, todo, partes. Isso é método TAF. Então, eu cheguei à conclusão que o meu estudo de caso aqui, a linha posterior é a linha vítima, a linha superficial anterior é a vilã, junto com a linha profunda. Ok? Então, vamos voltar aqui para a telinha. O que eu descobri com isso? Eu descobri que no pilar 5 ele tem limitação da dorsiflexão e que ele tem dor na lombar após realizar o shift na academia e ele não evolui força de glúteo. Essa é a historinha dele e eu descobri que ele tem 90% de marcações da linha superficial posterior. Ela é a grande vítima dele. E aí, no pilar 6, eu descobri que ele tem a flexão de tronco ruim. Quando ele desce, é ruim. O que isso quer dizer no raciocínio TAF e nas hipóteses que a gente vai elaborando? A linha superficial posterior, ela pode estar bem rígida, sem deslizamento, em constante tensão, devido à pouca mobilidade do tornozelo. E essa pouca mobilidade sobrecarrega a coluna lombar. Isso é uma hipótese. Segunda hipótese, a linha profunda dele pode estar sem tônus, hipoativa, presa demais ou hiperativa demais. Não é o caso do Rogério, né? Já que ele tem uma leve barriguinha. Bom, mas é aquelas pessoas. Já viram pessoas muito malhadas que têm dor na lombar? Aí é a resposta. Linha profunda hiperativa. Desequilibra todas as outras linhas. Aí eu também tenho a hipótese de que a linha superficial anterior, ela pode estar encurtada e fraca. O que é o que a gente viu no corpo dele em movimento. É uma linha que está encurtada e fraca. No caso do Rogério, ele tem as duas coisas. A linha posterior dele está bem rígida e a linha superficial anterior dele está encurtada e fraca. A linha profunda dele está hipoativa e presa. Muito bonito chegar aqui e falar isso tudo para vocês e não falar o que teremos que fazer a respeito disso. Eu quero, no raciocínio final, eu quero trazer exemplos práticos para melhorar isso. Mas eu quero trazer exemplos da onde você atua. Se é na terapia manual, eu vou dar um exemplo de terapia manual. Se é na musculação, na fisioterapia convencional, no pilates, enfim, tá bom? Mas antes disso, eu quero escutar dúvidas. Quero perguntas. Não fiquem com medo de perguntar, gente. Todo mundo pergunta. Fez sentido para vocês o que eu falei? Fez? Ok. Pode abrir, Cláudio. Se quiser falar, pode abrir o áudio. Então, muito interessante o método, pelo que eu estou vendo, né? Abordando o corpo como um todo e dando atenção aos regionais, né? Isso aí é fundamental. E o trilho realmente ilumina o caminho, né? Ilumina. Então, essa proposta está bem legal, incrível, uma maneira simples de aplicar, porque a prática tem que ser clínica, então tem que ser mais simples, para ser mais compreensivo, né? E o paciente entender até o que está fazendo. Eu estou adorando. Então, eu estou captando a mensagem. Legal, estamos captando a mensagem. Que bom. Parabéns. Obrigada, Conchita. Conhecer os trilhos é um divisor de águas, né? Facilita muito a vida da gente como terapeutas. É abrir os olhos mesmo para hipóteses e possibilidades nesse corpo. Quanto mais eu conheço, com mais profundidade os trilhos, nossa, isso fica cada vez melhor. O método TAF, ele tem a educação continuada. Então, eu apresento a formação e depois que você faz a formação, é óbvio que tem a educação continuada do método TAF. E vocês vão entender na educação continuada do método TAF que, por exemplo, eu estudo as camadas de cada trilho.
Então, por que que a terapia manual funciona em uns pacientes e em outras não? Porque a maneira como você acessa a terapia manual naquele corpo, ou ela precisa de um pouco mais de profundidade, menos profundidade, porque você precisa acessar X camada. Então, eu hoje, para as minhas mentoradas, elas conhecem, né, dentro da linha posterior, quem é a camada profunda e quem é a camada mais superficial. Que músculo, eu vou falar linguagem, que músculo está mais profundo, que músculo está mais superficial? Porque a abordagem terapêutica é completamente diferente, né? Principalmente na terapia manual, mas no movimento em si também. Então, é sobre isso. E conhecer os trilhos, entender as partes e fazer essa conexão de um trilho com o outro, isso aí é um divisor de águas na reabilitação, tá? Foi o que me trouxe posicionamento mesmo em termos de atendimento aqui onde eu moro, em Barretos. Eu sou conhecida por isso, né? Eu sou conhecida, vai lá, que ela tem um jeito diferente de cuidar e resolve, né? Imagina se você tem, né, ferramentas, né, para trabalhar com isso, né? A Cláudia está mostrando as bolas, e é isso. As bolas são sua mão, através do movimento. É fantástico. Você imagina, se você souber qual bola usar, em qual parte do trilho anatômico, para fazer tal movimento, o tanto que você vai potencializar o resultado. E não só colocar bola em qualquer lugar. E não só fazer sequências aleatórias. É sobre isso, sabe? É usar as ferramentas que vocês têm de trabalho com mais potência e clareza. Deixa eu. Só isso de perguntas? Nossa, só a Conchita que não é tímida. Doraci. Estela, tem mais alguma pergunta? Estela fez a formação, né, Estela? Diz. Eu tenho uma pergunta. Pois não. Você não marcou, no caso dele, a lordose, é isso? Foi a única coisa que É. você não marcou. Mas o sacro dele você considerou anotado ou contranotado? Contranotado. Notado e contranotado é marcação positiva. Porque assim, a anotação ela vai quando tem a lordose, né? E no caso dele estava muito verticalizado, porque ele está com uma pelve em tilt posterior. Então eu também considero dentro do método Então TAF. mas você considera o movimento do ilíaco independente do sacro, ou não? Isso mesmo. Isso mesmo. Então o sacro pode estar anotado e contranotado, e ilíaco pode estar anotado ou contranotado, em Exato. anteroversão e reversão. Exato. Tá? E Exato. você E tem, considerou o viu? ilíaco dele, você considerou o ilíaco dele em retroversão, a pelve anteriorizada e o sacro contranotado. Exato. Tá. Exato. E olha só que observação que a Kátia fez, porque assim, a abordagem terapêutica muda completamente, né? Por exemplo, no caso dele, os isquiotibiais são eles que estão levando o ilíaco dele a ir por uma retro? Ou são os flexores de quadril que estão fazendo isso? No caso dele, mais os flexores de quadril do que os isquiotibiais. Entendeu? É E porque por que? os isquiotibiais não deixariam essa pelve tão anteriorizada, né? Porque quem anterioriza a pelve é a linha anterior. Exato. Exato. Então, olha só, bacana, Kátia, compartilha mesmo seus achados. Gente, isso aqui que é maravilhoso. Eu falo para as minhas alunas que eu funciono muito com perguntas, porque tem muita coisa aqui dentro e que se eu ficar expelindo tudo, vira uma bagunça. Então, com perguntas eu consigo direcionar melhor o raciocínio. Também, na formação, vocês vão entender um pouquinho sobre a cobra. Deixa eu mostrar aqui para vocês, já que a gente está falando nesse assunto, que é parte da linha profunda. Não estava preparada. Porque, pelo que eu entendi, na hora que ele volta, que ele não se apoia na linha profunda anterior, por isso que ele machuca a lombar, né? Exato. Ele acaba compensando, né? A linha profunda acaba não funcionando. Porque ele precisa do Na verdade, apoio do é, central, e aí ele não tem esse apoio central, e aí ele volta pelos extensores.
Exato, exato. E aí a linha posterior fica hipertônica, né? Sim, Como se diz. porque ela tem que puxar, já que não apoia de baixo para cima pela linha anterior profunda. Exato. Gente, achei. E você estava falando, me veio uma coisa na cabeça. Às vezes a linha profunda dele está muito hiperativa e ela não permite o movimento acontecer da coluna lombar, do sacro. Então, essa hiperativação também de linha profunda traz essa pelve como um bloco ali. Olha só, a gente tem essas três vistas, né, da linha profunda. Tô dando para enxergar Qual bem. página, Manu? Ó, no livro, Sim. página 160. Deixa eu virar aqui a luz para mim. Nós temos as três vistas. Vocês estão vendo esse desenho meu aqui, ó? Vou pôr um foco para você. Conseguem enxergar uma cobra? Ó, eu até pintei de laranja. Então aqui tem a perna da cobra e a boca da cobra. Conseguem enxergar? Quando isso está organizado, alinhado, e Jill Miller chama isso dos nossos diafragmas. Você não tem dor na coluna. Eu provo para vocês por A mais B. E aí eu sei, né, que essa linha profunda dele está muito hiperativa, porque a boca da cobra dele está aberta. E a perna da cobra dele está fechada. Tá? Quando aprendemos, óbvio que depois de um tempo, tá, de um amadurecimento do método, a gente aprende a otimizar a avaliação TAF. E uma das coisas que hoje a gente otimiza é através da cobra. Hoje os meus clientes entram, eu olho a cobra, eu já sei o que eu tenho que fazer. Vou dar um exemplo. No caso do Rogério, ele chegou, eu tô vendo que a boca da cobra dele tá fechada, desculpa, aberta, e a perna tá fechada, eu vou lá no meu ilipsoas. Eu tenho que dar exercícios que vai fazer essa relação ilho-psoas quadrado lombar melhorar para o glúteo dele acordar e o transverso do abdômen também. Então, é assim que hoje eu olho também, né? Tem várias maneiras de você otimizar a avaliação TAF. Mas vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. O que mais? Estela, você ia falar alguma coisa? Pode falar. Não, eu só ia compartilhar justamente isso, né? Que o método ele é extremamente simples, mas profundo. Então, era só isso que eu queria acrescentar. Obrigada, obrigada. A Estela fez a última formação agora do último mês, né? Obrigada, Estela, por estar aqui de novo. É sempre bom assistir novamente. Bom, então até aqui, o que vocês viram? Trilhos anatômicos. Vocês viram que cada trilho anatômico tem suas compensações posturais e que existe uma tabela para isso, você pode cuidar das compensações posturais. Vocês viram o pilar 5, que é exatamente isso, e o pilar 6, que são como enxergar os trilhos anatômicos em movimento. Tá? E entenderam que existe um trilho de ação, um sinérgico e um estabilizador. E que abriu um pouco a cabeça de como você olha esse trilho em movimento. Tá? Viu os 7 passos do método TAF? Que mais que vocês viram aqui que abriu um pouco a cabeça de vocês? Que eu tenha falado que fez sentido? E que nós olhamos o todo e cuidamos das partes. Acho que isso foi o que falei até agora com mais propriedade para que ficasse fixado isso para vocês, tá? Então, aqui vocês já deram para entender que o TAF não é um protocolo, tá? Que é um sistema de avaliação e raciocínio clínico. Vai unir trilhos anatômicos, a ciência da face, a interdependência regional, avaliação clínica, condução clínica, tudo isso aqui. E através do método TAF, vocês vão aprender o que observar, como identificar essas compensações através dos testes do método TAF, como conectar os padrões corporais, como construir protocolos e tratamentos de forma mais clara, direcionada e com precisão. Com os 7 pilares, você vai saber por onde olhar e por onde começar.
o que você tem que priorizar, como evoluir, e você vai ter parâmetros para comparar e reavaliar. E isso, turma, eu quero deixar uma coisa de experiência clínica minha. Vou até interromper que eu quero compartilhar um outro negócio com vocês. Mostrar para o seu cliente a avaliação e a reavaliação faz muita diferença. Vocês fazem isso? Vocês mostram a avaliação e reavaliação? Eu faço isso quase toda aula. Eu tiro foto. Hoje mesmo, eu recebi uma pessoa com cervicobraquialgia severa e eu chamei ela para fazer uma aula em grupo. Não foi aula individual, não. Aula em grupo. Só que eu fiz as fotos dela do TAF antes, aí eu dei a aula para ela e eu vi que deu uma diferença muito grande no corpo dela. Essas pessoas que você bate o olho e fala, meu Deus, mudou muito, eu vou lá e tiro foto. Gente, a alegria dela, eu vou mostrar. Não vai estar aqui? Deixa eu ver se eu... Vocês estão vendo a foto? Não, né? Tá compartilhando Ainda não. outra tela. Peraí. Aqui. Hoje, isso, na aula de hoje. O antes e o depois. Olha essa cervical, gente. Olha essa cervical. Olha o ângulo do pé. Olha a curva da coluna dela, a lombar dela. Estão percebendo? Não é mágica, é estratégia. Sabe que linha que eu mexi nela? Quem chuta? Que trilho que eu fui? Eu não vou mais precisar de você. Se você quiser ir embora, você pode ir. Eu não Acho que entendi. você trabalhou na linha profunda dela, na linha Linha profunda. profunda. Tá, desculpa. Qual trilho? A linha profunda anterior. Linha profunda? Ó, a Claudiana falou linha lateral. O maior foco da minha aula foi na linha espiral. Por quê, gente? Faz sentido. Rombo serrátil dela estava grudado. Sabe uma torácica retificada ali, toda grudada, quadrado lombar ali, ó, duro. A pelve dela extremamente rígida. Eu falei, vou trazer um pouco de movimento em espiral para ver se esse corpo permite o movimento da linha anterior e posterior funcionar. Porque a linha lateral vai lá na cervical, pega muito. Então, é um risco. Poderia ter ido, mas eu quis evitar, a pessoa estava com dor, né? Então, eu fui pela linha espiral. A Funcionou. espiral traz um balanço, né? As Exato. estruturas é interessante demais. Faz um todo, né? No corpo. E o visual também tá do pé, é assim, todo o corpo, desde a cabeça ali até o tornozelo. É bem legal, eu gostei muito. Vamos embora. Foi bem legal. Deixa eu agora voltar para a minha apresentação aqui. Aí. Para não me perder. Eu adoro bater um papo, gente, adoro. Bom, esse método já auxiliou mais de 200 profissionais no Brasil e fora do Brasil, tá? Dei curso já para os Estados Unidos, já dei curso para Portugal. Esse ano vou para Portugal pela quarta vez e eu tenho a honra de falar para vocês uma novidade. O método TAF vai ser validado na ciência, tá? Agora eu vou entrar, né, com um trabalho, fui convidada a fazer doutorado na Espanha, em Portugal. Estou decidida em qual vai ser, para defender o método TAF, né? Para levar ele realmente para a ciência e comprovar a eficácia dele. Então, o método TAF aí tem caminhos para seguir junto com a ciência. Eu estou muito feliz pelo convite.
Ela é presidente da banca de doutorado da Universidade do Porto. A Cristina me convidou, ela estava presente na última aula. E aí eu vou começar por artigos científicos e depois eu vou publicar nas revistas europeias, para depois começar o meu doutorado, defender o meu doutorado em cima da avaliação do método TAF. O que eu vou defender? Vou defender que uma avaliação precisa te traz resultados muito mais eficientes. Simples assim. Tá? E a ficha de avaliação do método TAF é a minha principal ferramenta que tem. Por isso que eu falei para vocês avaliam e reavaliam, vocês tiram foto, vocês têm como provar que essa pessoa melhorou? Para ela e para você. Isso é o que mais importa. Bom, esses profissionais, eles são maravilhosos, profissionais que têm muitos cursos na vida deles. Só que eles mesmo assim tinham insegurança diante de casos complexos, travavam em avaliação clínica, tinham dificuldade de encontrar a causa e a raiz do problema e não tinham clareza de tomada de decisão. Que é isso que eu fiz. Eu sabia que eu ia na linha espiral e fui na linha espiral e deu certo. Eu tenho essa clareza. O TAF vai te ajudar a organizar seu raciocínio clínico para que o profissional deixe de atender por improviso e passe a conduzir seus atendimentos com muito mais segurança e lógica. Sou Ana Carla, sou terapeuta da Luan e vim fazer o curso aqui com a Manuela, o método TAF. Realmente um bocadinho inovador, aprendi muito sobre a avaliação, não fazia ideia que a faixa tinha tantas funções e tantas características. A minha experiência de fazer a avaliação TAF foi despertar, é a palavra que me vem. Despertou sensações, despertou consciência, despertou uma nova motivação e trouxe a sabedoria. Tinha feito várias formações que abordavam a fáscia, que abordavam os trilhos anatómicos, gostei imenso de todas elas, mas de facto esta formação do método TAF trouxe aqui uma organização e uma estrutura diferente sobre a forma de avaliar, que acho que vai ser muito útil na minha prática profissional. Isso aí. Esses são os depoimentos lá de Portugal. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês também é a plataforma, para vocês terem noção do que vocês vão ter dentro da formação. Tá? A formação é dia 1º de agosto, das 8 às 4 da tarde, é online, e nesse curso você vai ter, né, compreender todos os pilares do método TAF e vai ter acesso à plataforma por 1 ano. Olha só o que tem na plataforma. Peraí, gente, deixa eu sair aqui da telinha. Ó, estão vendo a plataforma? Estão conseguindo ver a tela? Não? Opa, compartilhar de novo. Agora sim, certo? Agora sim? Estão vendo? Tá. A plataforma, você tem todos esses conteúdos aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui, mapa das compensações. São todos os testes do método TAF. Bonitinho, separadinho para você ver. Então, é uma aula, teste TAF. Estou com dúvida em tal teste. Vai lá Para e vai olhar. estipularmos a necessidade que o corpo. Vai olhar eu avaliando o teste. Estou com dúvida em como avaliar tal coisa. Então, tem isso. Aí tem. Opa. Ixi, baguncei tudo aqui. Baguncei. Mas, enfim, gente, tem aulas gravadas de avaliação. Tem a gravação do curso. Tem a gravação da última formação. Tem gravação dos testes, tudo separadinho. Conteúdo de fáscia, de biotensegridade, tudo separado, tá? Nada bagunçado, tudo separado, tá bom? Isso é o que você vai ter na plataforma.
Nossa, espera aí, gente. Eu tô apanhando hoje aqui, hein? Oh, meu Deus do céu. Só um minuto, gente, que eu fechei a apresentação. Um segundinho, que eu já mostro para vocês. Um segundinho. Deixa eu colocar aqui onde eu estava. Pronto. Sai do meu mundo aqui. Consegui entrar. Estão vendo de novo? Apresentação? Sim? Tá. O que que eu fiz, gente? Eu fui pesquisar quanto que custaria o método TAF antes de oferecer ele para venda, obviamente, né? Então, eu vi que um curso de anamnese custa mais ou menos R$ 1.500, um de raciocínio clínico também, trilhos anatômicos mais ou menos 850, curso de gesto da dor, apesar de eu ter visto poucas pessoas falando sobre isso, pus uma média de R$ 1.500, sobre avaliação estática 1.200, a avaliação dinâmica e curso de escolha assertiva, treinamento da face, eu nem ouvi falar, tá? Então, valor estimado. Se eu fosse somar tudo, o curso custaria R$ 6.550, tá? Mas, não. Hoje o curso, o método TAF, ele custa 12 de R$ 100,94, tá? O valor é 1.211,28. Pela plataforma Hotmart, o que que você vai ter? O acesso à plataforma por um ano, tem grupo de participação de grupo de estudo, você vai ter meu contato sempre que precisar tirar dúvidas, estar comigo, conteúdos extras, vocês vão ter participação em várias coisas que eu vou fazendo e eu vou liberando acesso para vocês. E tem todo esse conteúdo e a formação mesmo, que é no dia 1 de agosto, das 8 às 16 online. Só que para vocês que ficaram aqui comigo hoje, até hoje, tá? Eu trouxe um valor muito especial, tá? Até a meia-noite hoje, a minha equipe vai deixar aí para você o link para compra. Ele está custando 12 de R$ 90,85. Ô, gente, R$ 90 é uma pizza. Então, o que que você vai fazer? Nesse mês, você vai deixar de comer uma pizza, vai emagrecer e vai estudar comigo. Combinado? Porque é sério, gente, é o preço de uma pizza por mês. E assim, pelo que eu tô vendo aqui, vocês já são profissionais de anos de mercado, que já têm um certo posicionamento e já sabem o que querem. Então, essa é o que eu pude fazer por vocês. Só que tem mais coisa. Os 10 primeiros que comprarem vão ganhar uma avaliação personalizada comigo. E quem já fez a minha avaliação, a Estela já fez. A Estela ganhou a avaliação e ela fez. Foi maravilhosa a avaliação dela. Então, vão ganhar, os 10 primeiros que se inscreverem vão ganhar uma avaliação personalizada comigo, tá bom? E participação 2 meses no grupo de estudo. Até o 20º, do 11º ao 20º, vai ganhar somente a participação no grupo de estudo. Não tem avaliação. E para quem fechar até hoje, meia-noite, vão ganhar 2 e-books. Então, se você tiver um colega, fala, ó, você não pode assistir, o colega vai perguntar assim, e aí, você gostou da aula? Ó, vale a pena, compra para você ganhar esse seu brinde. Então, até meia-noite hoje, os 10 primeiros ganham avaliação personalizada, participação no grupo de estudo e e-book. Do 11º ao 20º, só o grupo de estudo. E
Depois, todo mundo que fechar vai ganhar 2 e-books, mas só até hoje, tá bom? Vamos voltar ao raciocínio. Lembra que eu falei que adianta eu falar que a linha superficial anterior dele está presa, a linha profunda dele está presa, e não trazer exemplos de exercício. Então, qual seria o melhor tratamento para evoluir o paciente, no caso, os agachamentos, ele melhorar o stiff, melhorar os movimentos sem ter dor na coluna? Primeira coisa, melhorar a mobilidade de tornozelo e a função do músculo tibial posterior e do anterior. Exemplos. No Pilates, nós trabalhamos muito os pés. Então, nós temos o Foot Corrector, temos o Two Exercise, nós temos exercícios na própria barra do Reformer, para fazer footworks, nós temos o pedal da chair, enfim, temos uma gama de possibilidades para trabalhar o pé e melhorar esse tornozelo, que é o que eu tenho feito com ele, por isso que ele já melhorou do eixo corporal. No treinamento da academia, tem alguém que trabalha com academia, só para eu saber? Que daí eu trago os exemplos. Não? Tá, na academia. Adianta ele ficar fazendo exercício de panturrilha? Não, não adianta. Tá? Ele vai precisar fazer um trabalho de mobilidade mesmo de tornozelo. A Carolina. Carolina trabalha com musculação. Carolina, quando você for trabalhar com clientes que têm limitação da dorsiflexão, precisa olhar para o músculo tibial posterior. O tibial posterior é um músculo que eleva o arco plantar. Então, olhar a ação muscular vai te ajudar a fazer a contra-ação muscular. Então, se esse músculo está encurtado, eu preciso fazer esse músculo alongar. E aí você vai dar um Google e falar, como eu faço para alongar o músculo tibial posterior? Vai vir um monte de exemplos de alongamento para você e é isso que você vai usar. Simples assim. A única coisa que você tem que descobrir é por que esse tornozelo está limitado. É pelo tibial anterior? É pelo tibial posterior? São os fibulares? É o tendão do calcâneo? O que é? E aí resolver esse probleminha. Com certeza você vai melhorar a compensação postural da lombar dele. Outra coisa que a gente pode melhorar é mobilidade de quadril. Sem mobilidade do quadril, eu não consigo melhorar a mobilidade desse sacro, e aí essa coluna vai compensar. Eu não consigo diminuir, minimizar essa compensação dessa pelve que eu estava falando aí com a Kátia. Então, eu preciso deixar essa pelve melhor. Não só através de mobilização, mas no lugar certo. Aí eu descobri, então, que os flexores de quadril dele estão muito encurtados. O que eu vou fazer? Exercícios para melhorar e alongar os flexores de quadril. Simples assim. Por isso que eu falo que o TAF, ele vai no todo e nas partes. Então, vai adiantar eu ficar dando exercícios de extensão de coluna para o Rogério? Se eu não melhorar esse flexor de quadril, eu vou só piorar mais ainda. Tá bom? Alguém me chamou no chat. Aqui. Ó. O Lucas colocou o link promocional. Gente, aproveita. Os 10 primeiros ganham tudo, hein? Hidratação e deslizamento da linha superficial posterior e anterior. No treinamento da fáscia, o que o corpo do Rogério precisa? Melhorar a viscosidade, a hidratação para as camadas deslizarem melhor. Então, bolinhas, por exemplo, com o Moviflow ajuda, a própria terapia manual ajuda, o movimento já é o hidratante corporal. Então, o que o corpo do Rogério precisa? De mover, de se mexer. A linha espiral vai ajudar ele? Muito. Então, exercícios em espirais para o Rogério vão ajudar demais. Ah, mas eu sou fisioterapeuta, a coluna dele lombar está com problema, não posso torcer. Se você tiver consciência corporal, educar o movimento, lógico que ele pode torcer, por que não? Tirar um pouco dessa fobia de que o cliente com dor não pode se mexer. E aqui, ó, melhorar a respiração. Se o diafragma dele trabalha corretamente, o transverso do abdômen dele também. O quadrado lombar dele distensiona. E aí você consegue melhorar a posição da pelve. Gente, milésimos de segundo para isso. Quando você tem um diafragma muito colapsado, esse quadrado lombar com certeza está tenso. Se ele está tenso, ele não deixa o glúteo fazer o serviço dele. Por isso que ele não ganha força de glúteo. Enquanto ele não melhorar essa boca da cobra, esse diafragma,
eu não vou conseguir fazer a transmissão de força acontecer de forma orgânica para que o glúteo dele ganhe força. E aí, se eu fico insistindo em exercícios de rotação externa com ele, ele vai ganhar o quê? Uma bela de uma bursite. Ah, mas ele precisa de fortalecimento de glúteo. Eu sei que ele precisa de fortalecimento de glúteo, mas antes eu preciso resolver outros probleminhas. Por isso que a respiração, no caso dele, é fundamental. E por aí vai, gente, na formação e na educação continuada, são inúmeros exemplos de exercícios e situações que eu vou trazendo para vocês. Tá? Daqui. E estou aqui para falar que o TAF transformou os meus atendimentos. Meu nome é Luciane, sou aqui do Rio de Janeiro. Eu trabalho principalmente com reeducação postural e eu sou daquela época que fazia aquelas avaliações imensas, olhando parte a parte do corpo humano e levava às vezes até mais de uma hora para fazer uma avaliação dessas. E agora com o TAF é tudo muito mais rápido, dinâmico, prático, sem perda de tempo. E o maior barato disso tudo é que na primeira sessão você já consegue trazer uma transformação para o corpo do paciente, né? E isso é maravilhoso de ver, a mágica acontecendo ali na sua frente. Eu trabalho principalmente com os métodos Pilates e Moviflow, e juntando isso tudo com a avaliação TAF, nossa, foi a soma perfeita, era o que faltava mesmo para mim. Então, o TAF foi maravilhoso. E tô aqui para... A Lu é minha aluna da mentoria também, e ela tem tido resultados absurdamente fantásticos. Eu mostro para vocês lá no grupo, para a gente otimizar o nosso tempo aqui, porque ela usa mesmo todo santo dia. Bom, só lembrando vocês, então, até a meia-noite, esse preço especial de R$12,90 e R$85, menos que uma pizza por mês, e de todos os brindes que vocês vão ganhar quando fizerem a inscrição, tá bom? Assim que vai chegando os e-mails, eu já vou vendo, e aí eu já sei quem dos 10 primeiros consegue ganhar os brindes. Já recebi uma notificação aqui, ó, quer ver? Ó. Carolina Sobreira. Carolina, parabéns, bem-vinda. Você é a primeira inscrita para essa turma agora e você com certeza ganhou todos os brindes. Me chama no direct, me chama no meu privado, meu número tá lá no grupo, pode me chamar que já vamos agendar a sua avaliação, você vai amar. E é isso, turma. Espero que tenham gostado do que o método TAF pode fazer por vocês, tá bom? Contem comigo, se quiserem tirar alguma dúvida, Manu, eu quero tirar mais dúvida com você, como que o método TAF vai me ajudar no meu trabalho, no meu dia a dia. Pode me chamar, eu estou aqui para isso, hoje, amanhã, fiquem à vontade. E eu queria agradecer mais uma vez vocês estarem aqui hoje, tá bom? Muito, muito obrigada, eu adorei estar aqui. E acho que é isso, né? Muito obrigada ao meu marido, que foi meu modelo hoje. E nos vemos em breve. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Catarina. Espero ver vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, bom descanso. Até a formação. Tchau, tchau.